Milena Silva da Costa, 21 anos. Tudo começou quando minha mãe estava grávida de mim e o marido dela, o namorado, rejeitou e foi embora. Então, eu já vim sabendo que eu era rejeitada. E o meu padrasto, né, que eu chamo hoje de pai, ele casou com a minha mãe e assumiu. Só que eu cresci com essa indiferença. Eu não era tratada como os outros filhos. Ele sempre me tratava com frieza, com desleixo. E isso acarretava em mim uma tristeza, né? Um vazio. A gente já cresce com um vazio, né? Com o passar dos anos, as brigas foram se intensificando. Eu não tinha mais vontade de ficar em casa. Eu chorava pelos cantos, né? Lembrando do que meu pai me dizia. Ele dizia que não tinha se arrependido de ter se juntado com a minha mãe para me assumir. Assim, a única figura que eu tinha de pai era ele. Quando ele me falou essa palavra, eu me arrependi de ter assumido você como filha. Você não vale nada. E você e os outros não fazem diferença nenhuma. Impactou. E eu era muito orgulhosa. Então, para ele, eu não demonstrava isso. Quanto mais rígido ele fosse comigo, mais grossa eu seria com ele. E a minha infância cresceu assim. A gente não batia, porque eu não mostrava para ele que aquilo me entristecia. As palavras dele para mim foram um buraco que se abriu debaixo dos meus pés e eu caí. Porque mesmo que ele sempre fosse assim, eu já estava acostumada a ouvir sempre, só que parece que cada vez mais isso ficava pior. Eu conheci uma pessoa, uma amiga que estudava na minha classe, e ela me convidou para ir na igreja, no Força Jovem, na Universal, lá no Força Jovem, e eu falei, não, eu não vou na igreja, né? Como é que eu posso dizer? A igreja do Macedo, a gente sempre ouviu falar que o bispo lá era a Casa da Moeda, então, falei, não. Aí, quando ela me contou o que aconteceu e como Deus mudou a vida dela, né? Aquilo mexeu comigo. Eu vi ali algo que eu poderia falar assim, não, é um refúgio, dá pra mim ir lá e ver. Não tem por que eu ficar. Eu tenho que ver se é verdade. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, foi tão diferente. Eu nunca tinha tido aquilo antes. Não foi só uma alegria que tomou de conta, o ambiente era de paz. Então, eu entrei, participamos da reunião e depois que terminou, eu vou ficar aqui. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, porque eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Eu lembro que numa terça-feira, dia 1º de março, eu falei assim, não, eu vou me batizar. E eu quero me batizar, eu quero ficar aqui. Esse é o meu lugar. E com o tempo, com o passar do tempo, ela foi me explicando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo? Como assim o Espírito Santo? E ela foi me explicando que o Espírito Santo era a totalidade de Deus dentro de uma pessoa. Eu falei, mas como que Deus pode estar dentro de uma pessoa? Ele é um ser tão grande. A gente vem ouvindo falar que ele é extraordinário. A gente não é nada. A gente não é nada. Ela falou assim, mas pode. E foi quando eu falei, mas como é que eu recebo o Espírito Santo? Como é que faz? Eu deixei as amizades erradas, eu tinha mágoa do meu pai, então foi muito difícil eu perdoar ele. Eu abandonei, né, esse sentimento que eu tinha, foi uma coisa muito difícil de fazer, porque eu ainda convivia com ele, ele não mudou, ele não tinha mudado, mas eu queria algo, eu queria agradar a Deus, eu queria ter o Espírito Santo, então eu tinha que era o que eu tinha que fazer. E eu fiz. Então, quando eu ouvi falar do jejum de Daniel, eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer. O jejum vai ser a oportunidade que eu vou ter para receber o Espírito Santo. Eu coloquei a minha melhor roupa, era numa segunda-feira. Eu preparei minha melhor roupa, eu cheguei na igreja, eu sentei e o pastor começou buscando. E quando
eu fechei os meus olhos, que eu ia falar com Deus, o Espírito Santo veio. Eu não tive, assim, uma coisa que eu possa dizer assim, eu queria gritar e eu chorava. Não foi uma coisa assim, uma coisa fora do comum. É claro que o Espírito Santo é algo maravilhoso, mas eu tive certeza. Eu tive uma certeza que Deus era comigo. E Ele falou isso. E eu tive paz. Era tudo que eu precisava. Quando eu vinha buscando, eu falava, eu não quero sentir tanta coisa. Eu só quero ter certeza. Era só o que eu queria. E foi tão maravilhoso que eu tive paz, eu tive alegria. E desde então, eu passo por lutas, como qualquer um. Eu passo por dificuldades, como qualquer um. Mas hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo é comigo. Ele me dirige. Ele me sustenta, Ele me fortalece. E hoje eu tenho essa certeza. E depois disso não parou mais. Eu sempre quis buscar mais, eu sempre quis ter mais. Hoje eu sou obreira, então eu procuro me dedicar mais nas reuniões, em atender mais pessoas. Hoje eu procuro fazer mais. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, eu não preciso de frequentar lugares, de ter pessoas ao meu lado para ser feliz, para ter paz, para ter alegria. Hoje, se eu estiver sozinha, eu tô feliz, porque tudo que eu tenho é Deus, e é Ele, eu e ele. O Espírito Santo é a minha vida, é tudo que eu tenho.